Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando pensamos sobre a falta de fé, geralmente pensamos nos seres humanos. Hoje vamos refletir sobre uma circunstância em que Jesus não creu. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 617. O início do ministério de Jesus foi marcado por uma série de eventos importantes. Seu batismo no Rio Jordão, as tentações no deserto, o primeiro milagre numa festa de casamento, uma passagem rápida por Cafarnaum e uma visita a Jerusalém na época da Páscoa, uma das principais festas anuais dos judeus. João, no seu relato do Evangelho, destaca essa visita a Jerusalém, que foi um dos primeiros indícios da atitude dos líderes dos judeus para com o Messias. Jerusalém foi o centro do poder eclesiástico dos judeus, onde se encontravam os principais sacerdotes, os mais importantes rabinos e os chefes das seitas mais influentes dos judeus. Jesus chamou a atenção à corrupção religiosa da Cidade Santa. Quando ele expulsou os comerciantes que usavam a religião e o serviço de pessoas sinceras como pretexto para lucrar financeiramente. Isso relatado em João capítulo 2. Ele ensinou o povo e realizou sinais milagrosos para confirmar a fonte celestial da sua mensagem. João registra o pensamento de muitos dos judeus sobre Jesus e, ao mesmo tempo, a reação de Jesus, quando diz em João capítulo 2, começando no versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Duas palavras aqui chamam a atenção. As palavras creram e confiava. Existe um contraste interessante aqui. As palavras creram e confiavam, nos versículos 23 e 24 de João 2, vêm da mesma palavra grega. O texto diz basicamente que muitas pessoas creram em Jesus, mas Jesus não creu nelas. Entendemos, não por causa da palavra usada, mas por causa do comentário explicativo, que Jesus não confiou nessas pessoas porque percebeu que sua fé foi superficial. Foi uma fé rasa, passageira. Há uma distinção importante entre a mera fé intelectual e a confiança profunda. Essas pessoas ficaram impressionadas com os sinais de Jesus até o ponto de admitir os fatos evidentes, mas ainda não chegaram ao ponto de se entregarem ao Senhor e de lhe confiarem as suas vidas. Por seu lado, porém, Jesus tinha motivo em não confiar nessas pessoas. Ele não ficou empolgado com esta aceitação inicial para se revelar totalmente aos habitantes de Jerusalém. Discernindo os corações das pessoas, ele não se abriu e não revelou de vez todo o seu plano como o Messias enviado para salvar o mundo. O comentário de João nos obriga a encarar um fato perturbador. Ele disse que Jesus sabia o que era a natureza humana. Enquanto nós podemos observar o comportamento humano e chegar a algumas conclusões, Jesus, como nosso Criador, conhece os corações dos homens. Ele não ficou surpreso com esta fé superficial dos judeus. E assim, ele não fica surpreso com a fé de muitos nos dias de hoje. A mesma fé superficial é característica de muitos hoje. Pesquisas frequentemente reforçam a conclusão de que o Brasil seja um dos países onde a maior parte da população crê em Deus. Ao mesmo tempo, é visto como um país cheio de pessoas que não praticam sua fé. Conforme o ensinamento de Jesus e seus discípulos, tal fé superficial não traz benefício nenhum. Tiago perguntou, em Tiago capítulo 2, versículo 14, e depois afirmou uma resposta no versículo 17, a pergunta: meus irmãos,
qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E a resposta: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Você acredita em Deus? Acredita o bastante para cumprir a sua palavra e confiar a sua vida a Ele? Ele não deseja nossa fé superficial e meramente intelectual. Ele quer a fé que se demonstra na submissão total à sua vontade. Submissão dada a Ele por amor. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você afirma crer em Jesus, seria interessante fazer outra pergunta. Jesus, com seu conhecimento perfeito dos corações humanos, crê em você? Agora, como prometi, a resposta à pergunta 617. O casamento de qual profeta com uma mulher infiel servia para representar a relação de Israel com Deus? As alternativas: A. Daniel, B. Oséias, C. Malaquias ou D. Abacuque. A resposta certa, alternativa B, Oséias. Conforme diz em Oséias capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Falando sobre a idolatria, a infidelidade do povo de Israel. E agora uma nova pergunta. Quem foi o único autor na Bíblia toda que usou a palavra anticristo? Alternativas: A. João, B. Paulo, C. Pedro ou D. Tiago. Pode ser uma pergunta surpreendente para algumas pessoas, mas eu dou a resposta, se Deus permitir, no final do próximo episódio. Você crê em Jesus? Ótimo! Mas Tiago diz que até os demônios creem em Deus, mas não obedecem. Demonstre a sua fé pela obediência, porque Jesus conhece perfeitamente o seu coração. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.